Olá, meu irmão, minha irmã, seja aqui muito bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica. E nós estamos dando continuidade, então, ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando a nossa profissão de fé e justamente naquele artigo de fé que fala sobre Deus que é Criador do céu e da terra. Estamos ainda entendendo o que isso significa para a nossa fé. O que significa dizer que Deus é o Criador do céu e da terra. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você a que nós fizéssemos a nossa oração inicial. Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos lá então. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lembrando, se você ainda não assistiu aos 2 primeiros vídeos da nossa catequese sobre a criação, convido você então a ir lá e assistir aos 2 vídeos anteriores, tá bom? Claro, eu estou aqui gravando tudo no mesmo dia, na mesma sequência, mas estou dividindo para o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque às vezes o vídeo fica muito longo, fica muito cansativo. Continuemos então a nossa catequese aqui sobre a criação do céu e da terra. Vamos lá? A gente está então agora no parágrafo 291. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Então aqui a gente já tem, no Evangelho de São João, primeiro capítulo, nós já temos aqui algo impressionante. No princípio era o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Veja, a gente estava dizendo na aula anterior que quando a gente fala que a Trindade criou o céu e a terra, nós estamos nos referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, quando eu digo, o Pai criou o céu e a terra, mas não foi só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por serem um único Deus, também criaram. É um único Deus em 3 pessoas distintas. Então a gente dizia isso na aula passada. O Deus Criador do céu e da terra é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. No Evangelho de São João, no primeiro capítulo, a gente lê essas palavras, que o Verbo, quem é o Verbo? A gente já sabe, o Verbo divino é Jesus. Jesus é o Verbo eterno do Pai, a palavra eterna do Pai. O Verbo estava no princípio junto de Deus, o Verbo era Deus. Então aqui já São João indica a divindade de Jesus. O Verbo, a segunda pessoa da Trindade, é Deus. Estava no princípio e por ele todas as coisas foram feitas. Sem ele nada foi feito, mas por ele tudo foi feito. Ou seja, a criação do céu e da terra é obra também do Verbo eterno, que é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Portanto, essa coisa de dizer que só o Pai criou, na verdade é um erro teológico. É um erro. A Trindade criou o céu e a terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É a Trindade fazendo. É a Trindade criando. Tá bom? Continua aqui. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno, seu Filho bem-amado. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. A fé da Igreja afirma outrossim a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida, o Espírito Criador, a fonte de todo bem. Então, aqui, além de falar, da Escritura falar e da Igreja falar, que o Filho criou, o Verbo é criador, também o Espírito é criador. A gente tem até essa expressão muito antiga na Igreja, né? Veni Creator Spiritus. Vem, Espírito Criador. O Espírito Santo é aquele que cria. Lá no livro do Gênesis nós encontramos uma referência ao Espírito Santo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então a gente tem já uma referência aí à Trindade lá no livro do Gênesis. No primeiro capítulo do Gênesis a gente já tem uma referência à Santíssima Trindade que vai criar todas as coisas. Tá bom? Então é importante você que é catequista também saber disso. Né? De explicar lá para os catecúmenos, para os catequizandos, que
quem criou todas as coisas foi a Trindade Santa, não apenas o Pai. Ok? Continuando, no 292. Insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente una com a do Pai, é claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Então, olha o que a Igreja diz. Ó. Só existe um Deus, um Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, pelo seu verbo e sabedoria, pelo Filho, ou seja, Jesus, e pelo Espírito, que são como suas mãos. A criação é a obra comum da Santíssima Trindade. Tá vendo? Então essa aqui é uma doutrina segura da Igreja a respeito da Trindade, que é a criadora do céu e da terra. Tá bom? Vamos ver. Então agora a gente vai entrar no outro tópico que o Catecismo traz para nós. Ó. O mundo foi criado para a glória de Deus. Então para que Deus criou o mundo? Para quê? Para que finalidade? Né? Para que Deus criou todas as coisas? É uma boa pergunta. Né? E o Catecismo vai então explicar por que Deus criou tudo. Lá no 293. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus manifestou na criação a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua bondade, o seu amor infinito, eterno. Foi criar tudo o que existe é para glorificar a Deus. E é para manifestar a glória de Deus. Para manifestar, mas também para que toda a criação possa dar glória a Deus também. Olha aqui o que continua dizendo o Catecismo. Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura, não para aumentar a sua glória. É impossível, não tem como aumentar a glória de Deus. Porque Deus já é perfeitíssimo. Deus já se basta a si mesmo. Deus é a plenitude de toda bondade, de toda perfeição, de toda glória. Não tem como ele ser maior do que já é. Entende? Isso que o Catecismo está dizendo. Deus não tem como ser maior do que ele já é. Então, diz aqui São Boaventura, ele não criou para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Entendeu? Então Deus criou tudo por amor. Não existe outra razão para Deus ter criado tudo. Ele criou por causa do amor, do seu amor eterno, do seu amor infinito. Por isso ele criou, da sua bondade eterna, da sua bondade infinita, porque ele queria que nós participássemos da sua vida bem-aventurada. Ele quis que nós participássemos deste amor eterno. Para isso que Deus nos criou. E a prova disso é que Deus nos fez livres. Nossa, esse é o maior dom que Deus nos deu. É claro que Deus nos deu o dom da vida, em primeiro lugar. Claro. Né? Nós somos criados, Deus nos deu a oportunidade de existirmos. Isso é o primeiro ponto. Né? Esse é o primeiro ponto. Mas além de nos dar a graça de existir, Ele nos deu a liberdade. Deus nos ama tanto. Deus é amor, vai dizer São João na sua carta. Mas esse amor de Deus é tão grande que Ele nos deu a liberdade. O livre-arbítrio. Ele não nos fez uns robôs. Imagine se Deus tivesse programado cada um de nós para amá-lo. Simplesmente amar por amar. Não porque realmente quer amá-lo. Não porque realmente quer demonstrar este amor a Deus. Imagine você que é casado, você que tem filhos. Imagine se a tua esposa, teu marido ou os teus filhos viessem lá te abraçar, dizer que te amava, só porque foi colocado um chipzinho dentro dele que ele tem que amar você, que ele tem que falar essas coisas. Mas que aquilo não é verdadeiro, não é intencional. É simplesmente porque ele foi programado para aquilo. Teria graça isso? Claro que não. Então, Deus, ele nos ama tanto que ele nos deixou a liberdade para a gente amar a Ele livremente, porque nós queremos amá-lo, porque nós queremos buscá-lo. É a liberdade para
procurá-lo, para segui-lo, para nos entregarmos a Ele. Porque Santo Agostinho também vai dizer, o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós, Senhor. A gente fica aí procurando, como Santo Agostinho procurou a vida inteira e só encontrou o descanso em Deus. Só encontrou a plenitude da sua alegria, da sua felicidade em Deus. E é assim com a gente também. A gente só vai repousar em Deus. A gente só vai ter um coração tranquilo em Deus. Uma mente tranquila em Deus. Porque Ele nos fez para Ele, mas nos deixou livres para a gente optar. Livres para amá-lo de coração, né? Não de uma maneira forçada. E aí sim, quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, ama o teu Senhor, ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Não é esse o primeiro mandamento? Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a inteligência, com todo o seu ser, porque é para isso que Ele nos fez. Por amor, para nós vivermos numa comunhão de amor com Deus. Continuando então aqui, o que o Catecismo nos fala sobre isso. Olha só, o Concílio Vaticano I explica: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade, por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, porque Ele já tem tudo isso, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas, com vontade plenamente livre, criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a criatura espiritual e a corporal. Quem é a criatura espiritual, eu pergunto a você? Quem é a criatura espiritual? Os anjos. E a criatura corporal? Os homens. Deus criou simultaneamente, no início do tempo, ambas as criaturas, do nada. Deus tira do nada. Ele cria os anjos e os homens. Aqui o catecismo, aliás, isso é do Concílio Vaticano I, né? Ele criou simultaneamente ambas as criaturas, simultaneamente, os anjos e os homens. A criatura espiritual, a criatura corporal. A glória de Deus consiste em que se realize esta manifestação e esta comunicação de sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Vocês entenderam então, resumindo essa história aqui? Deus criou tudo para manifestar a sua glória, para manifestar o seu amor. Para isso, para a gente participar disso. Coisa maravilhosa, né? Se você existe, se você está aí agora, meu irmão, minha irmã, se você está aí me vendo, é porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo desejaram você. Te amaram desde toda a eternidade e no momento certo te mandaram para esse mundo aqui. Te deram a vida assim como fizeram comigo. Pai, Filho e Espírito Santo me amaram desde toda a eternidade e me enviaram para esse mundo. Por isso que Jesus fala aos discípulos: até os fios de cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Pai não consinta. O bom pastor conhece as ovelhas pelo nome, chama cada uma pelo seu próprio nome. É isso que Jesus fala, dizendo: eu conheço cada um de vocês, porque foi eu quem criei você. Eu criei você, eu desejei você. Eu quis que você participasse da minha alegria. Então ele vai lá e diz: faça-se. Faça-se o Rafael. E ele me mandou para cá. Eu já estava no coração de Deus. Mas no tempo oportuno, no tempo que ele predestinou, ele me enviou. E você também. Se você existe é porque você é amado por Deus. Porque Deus quer te dar o quê? A vida eterna. Depois dessa vida aqui. Para a gente viver eternamente com Ele neste amor. E se a gente olha para esse mundo que Deus criou, e a gente já gosta tanto desse mundo, não é? A gente gosta, apesar de tudo que tem de ruim neste mundo, por causa do pecado original. Mas a gente contempla essa natureza maravilhosa. Tudo aquilo que Deus fez, né? Esse mundo bonito que Deus fez, as flores, né? O céu, os mares, as praias, tudo que a gente olha e fala assim: isso aqui é tão maravilhoso. Eu digo a você, imagine aquilo que Deus preparou para nós, que a gente não faz ideia. Porque se Ele criou tudo, foi Ele que criou tudo isso aqui, e a gente acha muito bom,
Imagina tudo que ele criou, que a gente ainda não viu, que ele preparou para nós. Tem gente que fala assim, ah não, poxa, esse mundo é tão bonito, né? Ah, e depois eu vou sentir falta de tudo isso, né? Porque eu vou morrer. Mas, meu irmão, se Deus criou tudo isso aqui, foi Ele que fez. O Criador é o mesmo. E a gente já gosta, imagina o que Ele preparou para nós. Que Paulo depois vai dizer, Paulo que foi arrebatado ao céu, ele fala que lá eu vi coisas que a mente humana é incapaz de imaginar. Que é impossível ao homem pronunciar, explicar em palavras aquilo que ele viu. São coisas maravilhosas que Deus reservou àqueles que o amam e o seguem. Né? Bom, vou parar por aqui também. Mais um vídeo, não é? Sobre a criação. A gente tem bastante coisa para falar. Então, para o vídeo já está ficando longo também. Meu irmão, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aqui seu comentário, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você acha que são pessoas que devem assistir a esse conteúdo e que nosso Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.